Bom, que eu acho que coisas expositivas talvez resolvam. Vou explicar aqui pro Moisés. Vocês já viram Moisés do Silvio Santos? Aonde que isso está escrito na Bíblia? Onde que tá na Bíblia? A pessoa ia lá na frente, aí umas mulheres ficavam lá com um quadro, igual esse aqui. Aí você pegava o Moisés, o rapaz que ia descrever o objeto para as moças desenhar. Só que você não pode descrever o objeto dando o nome do objeto. Isso aqui é um terço. Aí Silvio Santos mostrava lá um terço pro rapaz. O Moisés tinha que descrever o terço para as meninas desenhar, mas ele não pode falar um terço, porque senão elas vão fazer o quê? Elas já iam desenhar um terço. As meninas tinham que, para começar, a ter fé no Moisés, né? E como ele ia descrever um terço? Várias bolinhas, sei lá, na horizontal. Ou então faz um traço, faz uma bola deformada. Eu ia falar assim, faz uma bola deformada. Aí nessa bola você vai fazendo umas bolinhas. E o que o Moisés fazia? Quando o Silvio mostrava o texto, ele falava assim, o que é pra fazer? Desenha uma raquete. Agora desenha uma bunda. Aí o Silvio, não, Moisés, é pra desenhar isso aqui, ó. Todas as vezes que eu tô conversando, ou com um protestante ou com um ateu, eu tenho a mesma sensação. Eu vou dar para você um objeto e você vai descrever o objeto para que elas desenhem, entendeu? Pode começar à vontade. Pode começar. Desenhar? Não, elas vão desenhar. Então eu mando elas desenhar a bola, né? Não, na bola não. Não. Se eu tivesse que pedir a elas que desenhasse isso aqui. Certo, mando elas Então- desenhar um óculos. Se eu tivesse que pedir a elas para que elas desenhassem isso aqui, preste atenção, fica calado. Agora eu tô entendendo. Não, eu vou explicar. Meninas, comecem o desenho, por favor. Façam uma bolinha pequenininha. Você entendeu, ô Moisés? Entendeu? Entendi. Bem, então, Desenha para desenhar a bola. Desenha um arco-íris. hã? Um arco-íris. Pode desenhar uma flor. Uma flor? É. Mas desenha a flor onde? Vai desenhando no quadro, né? O problema do protestante não é teológico, é um troço conceitual. Ele não consegue conceber um raciocínio lógico e ele não consegue entender que é para desenhar isso aqui, tá entendendo? Eles não conseguem conceber. Por exemplo, você explica um negócio totalmente lógico, você explica uma verdade pro protestante, ele fala assim, onde que tá na Bíblia? Me prova biblicamente. Meu filho, não é questão de provar biblicamente. Isso aqui que eu tô te falando é a realidade, ó. Né? Aqui, ó. Tô tentando te mostrar o seu pensamento equivocado. Você não tá entendendo, não? Vou explicar aqui, então. Primeiramente pro ateu, né? Depois pro protestante é outros conceitos que você tem que explicar que ele não entende de jeito nenhum. A primeira coisa. Fé e razão. Já fiz um vídeo, vamos supor que essa é a parte 2, mas nessa parte eu vou ter que explicar tudo de novo, senão não vão entender, né? Se eu começar aqui do meio aí que não entende mesmo. A fé é um impulso, vamos dizer assim, que a alma tem, que o intelecto humano tem para acreditar naquilo que é razoável. Razoável vem de razão, tá? Então, a fé e a razão já não são coisas separadas, elas são complementares. Então, olha lá, razoável de crença, tá? O que é razoável de crença? Coisas não arbitrárias, geralmente, né? Vamos supor, eu chego assim, ô fulano, lá na Rússia tem uma árvore, tem uma laranjeira, um pé de laranja lá no quintal da minha avó. Não, isso aqui não é conversa doida, eu tô tentando explicar uma coisa, presta atenção. Aí o cara vai falar, mesmo, cara? Não, que doido, legal, hein? Primeiro, para o cara acreditar em você, ele vai ter que ter fé. É o que a gente chama de boa fé. Já escutou? Pois é. Se ele não te conhece, nunca te viu, talvez seja mais difícil acreditar em você. Mas se ele te conhece, mais fácil, né? Se ele for seu amigão, provavelmente ele vai acreditar. Não sei. Depende das circunstâncias. Se for um mentiroso compulsivo e ele souber disso. Mas o que acontece? Ele precisa ter um ato de fé no que você está falando. E aí nós temos que colocar aqui umas premissas, né? Ele já tem que ter em conta a existência dele, ou existo porque creio, ou creio porque existo.
eu creio porque eu existo, não é existo porque creio, não é? Entendeu? Então, primeiro aí. Depois ele vai ter que já ter uma noção, um ato de fé e uma noção de que a Rússia, por exemplo, né? Você está falando da fazenda da sua avó na Rússia, então ele já vai ter uma noção de que a Rússia existe. O ato de fé que a Rússia existe já é um ato racional, um ato de fé. Por quê? Como é que esse sujeito sabe que a Rússia existe? Porque ele está dentro de um planeta, né? Um planeta chamado Terra, onde ele convive com outras pessoas, onde tem a realidade em conta, e ele assiste jornais, ele entra na internet, ele já ouviu em livros de histórias, escrito por pessoas humanas, né, e não macacos, que a Rússia existe. Ele nunca foi lá, mas ele tem aquilo em conta. Sim, mas as provas que a Rússia existe estão aí, as provas são fotos, documentos. Sim, meu filho, beleza. São as evidências da Rússia. Ele nunca foi lá. Mas a prova científica da Rússia pode provar cientificamente pro seu amigo. Você tá lá contando da laranjeira, né? Do pé de laranja lá na casa da sua avó, lá na Rússia. Você pode provar pro seu amigo que a Rússia existe pelo método científico, né? Submetendo, sei lá, essa concepção toda a um processo laboratorial. Não. Como é que você vai fazer? Você vai provar pelos fatos, pelas coisas, né? Ó, meu filho, se ele falar assim, não, a Rússia não existe. Primeiro que se você contar um negócio desse, se for verdade, né? Sua avó tem um pé de laranjeira lá na Rússia. Aí você fala, ó, fulano, tá lá contando uma história, então, minha avó tem um pé de laranjeira lá na Rússia e tal. Aí o cara, Rússia? Não, eu não acredito na Rússia. O doido aí já não vai ser você, vai ser o cara, né? Como assim você não acredita na Rússia? Não, a Rússia não é provada cientificamente. Eu acho que a Rússia não é uma coisa que existe. Como assim, cara? Aí você vai lá e o que você vai fazer? Não, filho, deixa eu te pegar aqui, ó. Aqui, ó. Pegar um computador, vou te mostrar aqui que a Rússia existe. Aí você abre o laptop, ou você pega seu celular e fala, digita Rússia. Aí vai estar lá um monte de foto da Rússia. Viu, cara? A Rússia existe. Deixa eu pegar um livro aqui, História da Rússia. Aí o cara, não, eu não acredito. Aí você fala assim, não, tu é cético. E aqui os documentos, aqui, ó. Aqui, vou pegar a certidão de nascimento da minha avó. Isso aqui não me prova que a Rússia existe. Aí você fala assim, caralho, esse é doido. O que Chesterton falava? Que o homem que perde a fé e fica só com a razão, esse é o doido. E é verdade. Porque o homem que perde a fé, ele vai perder totalmente a capacidade de conviver socialmente. Isso é óbvio, né? O homem que perde a fé, ele vai perder a fé, sei lá, que a maçã é uma maçã. Aí seu amigo vai falar assim, não, eu só acredito na Rússia se me provarem cientificamente que a Rússia existe. Bom, pronto, aí ele tá doido mesmo. Isso é o que os ateus fazem com Deus. Então, seu amigo tá lá, seu amigo ultra mega cético, né? Vai precisar ir lá na Rússia. Eu não acredito que eu vou ter que levar esse filho da puta lá na Rússia pra acreditar no que eu tô falando. Até, óbvio que isso jamais aconteceria, né? Se um cara dizer que não acredita na Rússia, não acredita no que você tá falando, você já vai parar de conversar com ele. Vai falar o quê? Ah, tá. Não, a Rússia não existe mesmo não, cara. Beleza, isso aí. Joinha. Falou. Você vai embora, não é? Então a fé, pra você, querido ateu, né, que tá aí, não é coisa de crente. Aliás, é coisa de crente, porque você também é um crente. Crente é aquele que crê, certo? A fé não é coisa de crente. Enquanto a razão é coisa dos evoluídos lacradores da sociedade, tá? Os ateus. Não, não é isso. O ato de fé já inclui o processo racional nele, porque nós só acreditamos naquilo que não nos parece muito arbitrário. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Tô lá falando com um professor meu de geografia. Eu confio, o quê? Eu confio no cara. Eu confio no sentido de que ele não vai me dizer, ele não vai me relatar a história de um país que não existe. Ele não tá contando uma fábula, né? Ele tá me contando uma história real. Então ele tá lá me contando a história da Polônia. Eu não preciso ir na Polônia. Eu já tenho fé no cara, mas eu não tenho fé só no cara. Eu tenho fé no cara porque ele não é arbitrário, porque ele não é um doido lá que a escola escolheu para colocar lá para me dar uma aula. A escola não pegou ele do hospício e falou assim,
entra aqui agora, você vai dar uma aula sobre a Polônia, que é um país que não existe. Porque isso seria o quê? A loucura completa. Então você já tem que ter o quê? Fé que as pessoas não estão fazendo um complô mundial contra você. Vai começar daí. Então você chega lá na sua cadeirinha, na sua escola, tá seu professor de geografia te ensinando. Gente, a Polônia. Polônia foi um país assim assado, que teve e papapá. Aí você fica lá assim, Polônia. Aí você anota. Pronto, você já vai ter aquilo lá por certo. Se você não tiver por certo sobre os fatos, você pode lá tirar umas dúvidas, você vai lá pesquisar. Mas a Polônia, pelo menos, o fato da existência da Polônia, você já tá assim certo, né? O cara não é um doido que colocaram ali para um cara no manicômio. Ele tá falando sobre algo existente, algo não arbitrário da cabeça dele. Algo não subjetivo, assim. Vamos falar sobre Aricantalaya, um país aí da América do Sul. Não. A Polônia existe, né? Tem pessoas lá na Polônia. Porque quando ele tá falando da Polônia, você pensa assim, a Polônia é um local, é um país. Ah, tá. Então a realidade que me abarca também a Polônia, né? Tem o que lá? Pessoas. Você já tem isso por certo. Na Polônia vai ter pessoas, vai ter casas. Você não vai entrar no portal tridimensional quando você pensar na Polônia. Não, você vai pensar o que? O avião que voa aqui, voa lá. Imagina conversar com uma pessoa que não tem fé em nada. Ela não tem boa fé em nada. Ela tá louca. É igual o seu amigo lá, fulano, na Rússia. Não, a Rússia eu não acredito. Ah, beleza. Então, cara, ontem eu fui lá na casa da minha avó, sua avó. Não acredito que a sua avó exista. Sua avó é uma invenção da sua cabeça, desculpa. Né? A fé é o impulso da alma de crer naquilo, né? A fé é o impulso que a alma tem, intelectivo, de crer naquilo que é razoável de crença. Acabei de explicar aqui, tem 16 minutos de vídeo que eu tenho. Tem 16 minutos que eu tô explicando isso, gente. Vamos lá, né, Moisés? Desenho arco-íro. Desenho arco-íro. Pensa que a gente acha que não são coisas da cabeça dos outros, não é? Porque a gente já viu outras coisas, a gente já viu uns documentos, que a Rússia existe, etc, etc. Entendeu, né? Pelo amor de Deus. Então, nós cremos nisso. A palavra crer, ela vem de crédito, no latim. Crédito é uma ação de crer, uma ação de um impulso de acreditar. Acreditar, crer, acreditar, tá? O latim crédito, isso aqui eu já expliquei. Então, quando a pessoa fala o quê? Ó, só doideira, ó, olha lá que bonito. Acreditar, quando você acredita, então acreditar na ciência. O que é acreditar na ciência? Para e pensa um pouquinho, ó. Vamos raciocinar. Você não fumou maconha hoje, não? Fumou não, né, amiguinho? Então vamos lá, ó. Acreditar na ciência. Ter fé, crédito. Latim, crédito. Botar fé. Aonde? Na ciência. Acreditar na ciência é a mesma coisa que ter fé na ciência. Mas o que significa isso que você está dizendo? Significa que todas as vezes que você tem fé na ciência, né? Mas para você acreditar nisso, você já vai ter que ter fé que o método científico é algo que não pode, vamos dizer que não pode errar, ou que seja aplicado universalmente, ou que ele esteja minimamente correto. Isso aí é um tipo de fé, tá? Outra fé que você vai ter, vamos supor lá, uma análise laboratorial de comprovar a paternidade de uma pessoa, né? Você pode provar pela análise laboratorial, pela ciência, vamos dizer assim, que o Joaquim é pai da Paula, né? Por que você pode provar? Porque as pessoas pegaram lá os samples, o DNA do fulano, e comprovaram lá no sangue, através de não sei o que fulano era pai de fulana. Pronto, você vai ter que ter fé, já que o método científico não é uma coisa tão falha. Segundo, você já vai ter que ter fé que as pessoas não fraudaram aquilo. Você vai ter que ter fé nas pessoas que estão lá fazendo a parada, né? Porque não é só máquina, né? Os seres humanos inventaram as máquinas. Então você vai ter que ter fé que o ser humano inventou a máquina, que a máquina presta. Depois ainda vai ter que ter fé que eles não estão sabotando e fraudando o exame. Depois você vai ter que ter fé quando chegar lá o papelzinho escrito Joaquim é pai de Ana. Aí você vai ler o papelzinho assim,
Joaquim e pai de Ana. Então, meu filho, você tem que ter fé em tantas coisas todos os dias. Pode desenhar uma flor. Aí o ateu vem, como ele desconhece esses conceitos, lembra que acreditar na ciência é ter fé na ciência. Então já faz parte, a fé já faz parte do processo racional que a gente tende, né, a ter, ou seja, a crer, quando as coisas não são arbitrárias, quando a gente já sabe que existe uma realidade ali que a gente não está desprezando. Isso aqui que eu estou explicando é alguma coisa assim que você discorda? Como é que você vai discordar disso aqui? Se uma pessoa discorda disso aqui, ela tá meio doida. Discordo. Não é uma questão de... Aonde que isso tá escrito na Bíblia? Não, mas isso é um sofisma, é uma questão... Isso aqui é realidade, porra. Todo ser humano passa por esse processo. Não é uma questão meramente assim, eu peguei lá e falei assim, gente, é o seguinte, ó, existe um Deus chamado Pan, ele pediu um sacrifício humano. Nós vamos ter que sacrificar uma pessoa aqui, tá? Lamento informar, mas não tá tendo chuva. Então não são questões de fé, religião, né? O ateu, ele acha que religião, ciência, tudo são conceitos separados um do outro. É aquele tipo de pessoa que acha que biologia é separado totalmente da matemática, que é separado de tudo. Essas matérias, a ciência, o método científico, essas coisas todas, elas só puderam surgir como... O ser humano só pôde descobrir essas coisas por causa da metafísica, por causa da contemplação das coisas. Eu acho que fé e razão ficou claro. Então, não tem por onde escapar. Não ficou claro? Beleza. Então esse vídeo vai ter o quê? Meia hora. Eu vou continuar aqui para explicar a questão sobre Deus. O teu nome e a tua palavra. A palavra tá acima de tudo. Jesus, ó. É Jesus. Vamos agora falar um pouquinho da natureza de Deus antes de continuar, tá? Deus é o ser supremo. O ser supremo que dá origem a todas as outras essências. Platão já tinha entendido isso um pouco, assim, antes de Cristo, né? Antes da vinda do Cristo, ele já tinha entendido por contemplação, mais ou menos o que se dava ali. Então, vamos supor o seguinte, ele é o ser supremo, certo? É o ser de onde origina tudo, no qual surgem as essências. Agora nós vamos pensar num negócio. Imaginem, então, um cavalo preto. Um cavalo preto. Depois você imagina um cavalo amarelo. Agora você vai imaginar um cavalo bem peludo e branco. Todos eles são cavalos, ou seja, eles diferem entre si, de certa forma, porque você pode falar um cavalo. Aquele cavalo é diferente daquele outro cavalo. Só que você pode falar isso aqui ao mesmo tempo que você pensa numa unidade chamada cavalo, correto? Isso aqui é a base para vocês entenderem o que o protestante faz. Unidade, tá? Então, cavalo preto, amarelo e branco, você pensou nos três, imagina os três correndo. Então você fala, olha lá aquele cavalo branco, cavalo amarelo, você descreve, não tem diferença do outro. Mas quando você fala em cavalo para uma pessoa, ela já vai ter um conceito do que é a palavra cavalo e do que é o cavalo, né? Um conceito. Então, existe uma unidade em torno do cavalo. O cavalo não é uma coisinha arbitrária. Existe uma unidade. Para você falar em cavalos, no plural, antes de falar em cavalos, você precisa falar uma coisa chamada cavalo. Não é? Como é que você vai entender o que são cavalos se você não concebe nem a essência do que seja um cavalo? Correto? Então, Deus é este criador dessas essências. Ele cria out of nowhere. Ele cria. Ele é o ser supremo que consegue criar. Agora vamos lá. Ele consegue criar subjetivamente. Ele tem o processo criativo subjetivo, tá? O
Quem pode ter um processo criativo subjetivo? Somente Deus. Por quê? Já ouviu falar em Fiat Lux? O que é isso? Haja luz. Ele consegue. É ele que cria as leis que regem o cosmos. É ele que cria a matéria. É ele que cria as essências, né, do cavalo. É igual você ver um ser humano. Existem vários seres humanos, não é? Só que existe uma unidade, um conceito acerca do que é o humano. Tá entendendo? Quando a gente concebe cavalos, lembra que a gente tem que conceber antes o que é um cavalo. Mas a gente sempre vê um cavalo. Agora presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Nós sempre vemos um cavalo. Você não vê o cavalo. Você vê o cavalo ou você vê um cavalo? Você vê um cavalo. Ah, tem um cavalo passando ali na rua. Olha lá, ó. Gente, ali é um cavalo. Ou então, quando você está falando de um cavalo específico, dentro de um contexto, não é? Cadê o cavalo da Ana? Cadê o cavalo da Paula? Cadê o cavalo da Daiane? Aí você vai ter um contexto, você vai falar o cavalo. Isso não significa que ele não seja mais um cavalo. Significa só o quê? Que ele é o cavalo mencionado, pensado, a que a gente se refere, certo? Por isso que ele é o cavalo. Imagina que tem milhões de cavalos no lugar. Você fala, cadê o cavalo da Ana? Ah, o cavalo da Ana tá ali. Cadê o cavalo branco? O cavalo branco tá ali. Mas esses cavalos continuam sendo um cavalo, porque ele não é a unidade mesma. Agora, isso aqui é filosofia, certo? O que eu tô dizendo aqui? Que existe o cavalo. Esse o cavalo, essa unidade cavalo, esse cavalo perfeito, do qual emana a essência de todos os outros cavalos na Terra, é isso aqui que Platão falava lá do mundo das ideias. Então, a essência do cavalo é criada por Deus, a matéria também é criada, mas essa essência perfeita desse cavalo ideal, a essência é o essencial, certo? Mas o cavalo ideal, ele é essa criação divina. Conseguiram conceber? Então, só Deus é capaz desse processo criativo subjetivo. Só Deus, tá? Como assim? Não entendi ainda. Se você não entendeu, você é o Moisés. Não é possível. Desenha um arco-íris aí. Agora imagina o seguinte. Como Deus tem esse processo criativo, subjetivo, e só Ele pode ter, quando você pensa assim, haja maçã. Você consegue fazer isso? Não, você não consegue. Você consegue fazer assim, haja um clipe. Tem um clipes aqui na minha mão, ó. Imagina que ele não existe, eu tô pensando ele na minha mente. Você consegue tornar o verbo haja. Você consegue materializar ele assim? Não. Você fala, haja maçã, haja semente, haja luz, Fiat Lux. Não, só Deus consegue isso. Ai, mas eu não quero pensar dessa maneira. Não existe um Deus criador de todas as coisas, meu filho. Se você não conseguir pensar dessa maneira, você já vai estar se colocando no lugar dele. E a gente tem as maiores provas disso hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo acha que é sujeito criativo subjetivo, né? Por exemplo, quando uma mulher diz que ela não é mais mulher, mas ela é um cachorro, ou quando um homem diz que ele não é mais homem, é mulher. Isso aí é a perversão da natureza do homem. Isso aí já é dizer que você consegue participar do processo subjetivo, quando na verdade você não está participando do processo subjetivo. O seu corpo continua sendo de homem. Se você quer ser mulher, você pode amputar seu pênis, mas seu corpo continua sendo de homem, né? Aí, será que você está começando a perceber o que é a religião? Talvez, pelo menos a católica? Tá na Bíblia Católica, abre aí a Bíblia. Mas nós, seres humanos, somos co-criadores. Então Deus nos criou com uma centelha divina, que é a razão, que nos permite co-criar na realidade. O que seria a cocriação? A cocriação é o processo de você conseguir modificar a matéria e descobrir, coisas na matéria que já estavam escritas na realidade antes de serem descobertas. Vou dar um exemplo. Um ser humano, há 700 anos atrás, conseguiria construir um avião? Não, por quê? Porque ele não tinha capacidade e o conhecimento para aquilo. Não é que ele não tinha capacidade ele tinha, o ser humano sempre conseguiu pensar, certo?
Mas ele ainda não tinha o desenvolvimento técnico para aquilo. Não é que os seres humanos eram burros. Eles ainda estavam no processo de descobrimento das coisas, mas a possibilidade inscrita na natureza, no cosmos, da realidade de um avião se concretizar, já estava o quê? Dada. Deus já tinha dado essa possibilidade. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Onde que está na Bíblia? Mas faltava um tempo para os homens descobrirem isso. Como montar um avião. Por quê? Porque você precisa estudar outras coisas lá na matemática, você precisa inventar uma máquina tal, porque você precisa entender uma tal lei que você não entende sobre o voo, sobre como a gente vai poder voar. Você vai colocar um trambolho lá em cima no céu para ficar voando para cima e para baixo, né? Carregando gente. Oi. O processo, o criar subjetivo vem de Deus. Mas existe, então, um co-criar, que é a cocriação. Ela vem de onde? Ela vem de Deus, óbvio. Mas o homem pode fazer isso, que é o processo, o criar objetivo. Por que o homem consegue fazer isso? Porque ele tem a centelha divina. Então, o que seria esse processo? Deus já deu possibilidades na natureza, mas já deu coisas também certas, né? Por exemplo, uma semente. A semente, quando você nasceu, o mundo já era anterior a você. Certo ou errado? Ou o mundo é posterior a você? Não, o mundo é anterior a você. Quem acha que o mundo é posterior é doido. Então a semente estava lá dada. Quando você pega essa semente, você pode plantá-la. Pode plantá-la, aí ela vai formar uma árvore, você pega e vende os frutos. Então você vai pegar a semente, formou uma macieira, você pega a maçã, aí você faz uma torta de maçã e vende, aí você põe um direito autoral naquilo, seu nome é Alex Atala. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Onde que está na Bíblia? Correto? Mesma coisa acontece com os processos de tecnologia, que é o desenvolvimento da técnica. A técnica. Nós temos lá o desenvolvimento da técnica. O desenvolvimento da técnica nada mais é do que o quê? O domínio do homem sobre a natureza, sobre a técnica, sobre o processo criativo. Sim, é isso. Então a gente vai descobrindo a técnica. À medida que a gente descobre a técnica, a gente tende a se afastar cada vez mais da contemplação, cada vez mais da filosofia, cada vez mais da metafísica, cada vez mais dessas coisas. Por quê? Porque o homem vai ficando prostituído por isso aqui, ó. Porque a vida fica mais fácil, ele fica prostituído. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Quando Jesus fala, rico, é mais difícil um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no céu. O que ele está querendo dizer? Não é que ele está dizendo que os ricos vão para o inferno, não é isso. Jesus está dizendo que objetivamente o rico é mimado. Por quê? Porque ele faz todas as suas vontades. Hoje eu tô com vontade de comer um caviar, assim. Hoje eu tô... Quer dizer, o rico, não é... Aí o comunista ele vai entender isso errado. Ele vai começar a falar de expropriação de terras, de reforma agrária, de não sei o quê, de que ser rico é errado, de igualdade. Os conceitos vão variar e as premissas são todas malucas. Quando Jesus estava falando apenas uma coisa, olha... O rico tem dificuldade de entrar no céu porque ele é muito mimado. Ele se acha o quê? Um Deus. Ele acha que ele é o sujeito dos processos subjetivos. Ele acha que ele pode tudo. Claro que não é todo rico, né? Não é exatamente assim. Então, por isso que é difícil pegar a Bíblia e começar a ler assim a esmo, né? Não é protestante? Pois é. Não consegue, né? Agora, só para terminar essa questão da explicação da fé em Deus. Aqui eu não estou nem falando de Jesus, que é a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade como homem. Aqui eu não estou nem falando disso ainda. Isso aqui vai ser assunto para outro vídeo. Aqui eu estou falando de Deus. É Jesus, Deus é Jesus. Mas como eu estou explicando que é um pouco da natureza dele. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Parcial, porque a gente desconhece a natureza total de Deus. Isso nenhum ser humano consegue, A gente consegue compreender pelas coisas dadas o que é a natureza de Deus e pela revelação. No processo lá de fé e razão que eu já expliquei, o que acontece? Eu quero uma prova científica da existência de Deus. Olha, meu filho, prova científica, lembra lá da Rússia?
Você provar lá pro seu amigo que o pé de laranja tá lá na casa da sua avó, é a mesma coisa que com Deus, ó. O que vai provar a Deus? Quando você não prova a Rússia, você prova o quê? Mostrando figuras, etc, etc, mostrando fotos, falando, relatos, né? Com Deus, quais são as provas inexcusáveis da existência de Deus? O cosmo mesmo. O cosmo é a prova. Ou seja, você é a prova, eu sou a prova, o fulano é a prova, o passarinho ele é a prova. A realidade depõe a favor de Deus, tá? Então a realidade depõe a favor de Deus. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Tudo que a gente vê é inexcusável. A Bíblia diz isso, correto? Não é o que a Bíblia fala, ó. As obras de Deus são inexcusáveis. O homem, ele se maravilha com as obras, mas não consegue conceber o Criador. A Bíblia fala até do panteísmo, porque ela fala o quê? Que o homem começa a adorar a obra criada. Então o homem começa a adorar a árvore. Ele fala, olha a árvore, mãe árvore. A Bíblia fala do panteísmo. A Bíblia vai falar, ó, meu filho, você viu a obra criada, em vez de... Você não se esforçou para entender quem é Deus. Que existe um Deus que, assim como criou a árvore, criou você. Então Deus não é a árvore. Deus é algo que transcende a árvore. Beleza? Aonde que isso está escrito na Bíblia? O que é panteísmo? O panteísmo é você ver Deus na imanência. Deus não existe, tudo é relativo. No que? O panteísmo é você ver Deus na árvore. O panteísmo é você pegar uma escultura de gesso. Isso aqui não é o que os católicos fazem, que é idolatria. É pegar uma escultura assim, ó. Isso aqui é Deus. Isso aqui não é Deus. O que os pagãos faziam antigamente? Oh, Deus, ai, traz chuva. Deus não existe, tudo é relativo. A gente acho que vocês conseguiram compreender um pouco. Quando Deus se descreve na Bíblia, ele fala o quê? Eu sou, eu sou. Quer dizer, ele é o ser criador de todas as coisas. Ele é o ser absoluto. Porque como é que ele vai dar uma definição de si mesmo? Quando ele fala lá para Moisés. Moisés fala, Senhor, você apareceu aqui para mim, mas o que eu vou falar para os outros? Quem você é? Como é que eu vou explicar? Porque o povo lá é cheio de Deus, eles ficam adorando esse trem. Como é que eu vou explicar que você é você? Aí ele falou assim, Moisés, é pra você falar que eu sou, o eu sou mandou falar. Eu sou mandou falar. Moisés deve ter entendido direito, mas deve ter dito, né? Ó, gente, aí, ó, escuta aí. O eu sou mandou falar. Quer dizer, a autoridade de Deus vem dele mesmo. A autoridade é a autoria, não é? Então, Deus é ele mesmo. Ninguém fez Deus. E Deus não surgiu. Ele é o que é. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Pra gente ter uma identidade de falar eu sou a Daiane, eu preciso ter uma criação. Alguém me criou. Por quê? Porque eu vim deste ser. Eu sou. A gente só pode dizer que é ser conjugado, não é? Eu sou, tu é, ele é, nós somos, blá, 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 blá. A gente só pode dizer eu sou alguma coisa, eu sou fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu agacho, eu levanto, eu subo, eu desço. Porque eu sou, criou o ser das coisas. E deu a este mundo e ao cosmos leis que o regem. Então, como é que você pode ter uma prova científica de Deus? Quando o ateu está pedindo isso, é igual o cara lá da Rússia, certo? Então, a natureza depõe a favor de Deus. As coisas, o cosmos depõe a favor de Deus. Só que, quando você quer conhecer a Rússia, você está lá duvidando do seu amigo e você quer conhecer a Rússia, correto? Correto. Quer conhecer a Rússia. Para você conhecer a Rússia, se você for cético igual o cara lá, que a gente estava dando, que eu expliquei aqui no começo, você fala assim, pô, tu é cético pra caralho. Vamos lá na Rússia, vamos pegar um avião, vou te levar lá na laranjeira do quintal da minha avó. Aí você leva o fulano lá na Rússia, né? Se ele chegar lá e falar não, aí realmente o cara tá doidão. Porque ele pode ser cético nesse nível, você já vai achar ele doido. Imagina se ele chega lá e você fala, não, a Rússia não existe mesmo não. Eu acho que você vai o quê? Internar o cara no manicômio. Então, queridão, por favor, não fala uma heresia dessa não. Ó, meu filho, tá doidinho, tadinho. Tá aqui na casa da minha avó, na Rússia, não tá entendendo? Oh, mas vão internar. Pra desenhar a bola. A Rússia, o local, é parte da realidade.
é parte da realidade que nós entendemos aqui, o planeta Terra, pessoas, Rússia, né? A Rússia é um local geográfico, lá está situado numa coordenada. Isso aqui é a Rússia. E Deus? Primeiro, então vamos lá na natureza de Deus. Deus é imaterial. Não fala uma heresia dessa, não. Depois, mais tarde, ele se encarna em Cristo. Mas aqui não vamos falar ainda disso. Deus é imaterial. Imutável. Quer dizer, ele é o ser supremo, que origina todas as coisas. Imaterial, imutável. Ele é o amor, ele é a misericórdia, ele é todos os atos. Por exemplo, nós podemos ser amorosos, mas nós não somos o amor. Nós procedemos dele. Tá entendendo? A nossa origem é dele. Depois nós vamos falar de queda, em outro vídeo. Tá? Aqui é só sobre fé e razão. Imutável, imaterial. Ele é o próprio amor, etc, etc. Então, Deus é a razão de ser das coisas. Razão de ser. Então, Deus é a razão de ser. O que isso significa? Significa que toda a criação tem uma função que não está voltada para ela mesma. Se a função for voltada para si mesma, é nula. Desenho arco-íro. O microfone serve para quê? O microfone serve pra gente pegar e ficar... Igual os petistas, ela pega o megafone, salta o Lula. O megafone serve para isso, não serve? Pois é. Então, nós também servimos para outra coisa. Nossa função, Deus nos criou para amá-lo. Nossa, mas Deus é mau, né? Não, ele te deu o livre-arbítrio. Porque a nossa função não tem como. O ser humano só pode ser criado para amar. Então, quando ele é criado para amar, Deus tem que dar uma possibilidade para o ser humano. Ele não pode negar essa possibilidade, porque senão a gente vira robô. Jesus! Tá na Bíblia Católica, pega aí! Porque se ele faz assim, vamos criar aqui uns seres humanos para me amar. Pronto, nós vamos virar o quê? Nós te amamos, Deus, É isso que a gente ia ser. Não é bem assim. O ser humano, o amor não é isso. O amor também é livre. Mas, depois, para a gente entender o que ocorreu no mundo, nós vamos ter que entender a queda. A criação e a queda. O cristianismo e o criacionismo não é a história da carochinha, meu amiguinho. O cristianismo e o criacionismo é a realidade das coisas. Não é que a gente inventou lá um Jesus para adorar. Bom, então para finalizar, limpei o quadro, nós vamos ter o quê? A Rússia é parte da realidade, como eu expliquei. Deus ele não pode ser parte da realidade. Por quê? Porque não é material, blá, 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 certo? Então, o que ele é? O ser. Você só pode ter uma prova, você pode ter a prova dele através do cosmos, como eu expliquei. Para desenhar a bola. Como eu expliquei, vendo a gente, igual a Rússia, a gente vê lá o documento da Rússia, que a Rússia existe, você acredita ou não? Igual você fala pra Teu, nossa, cara, olha lá o passarinho, a prova de Deus. Ele, não. Idiota. Então, o que vai acontecer? Deus é o ser, nós temos as provas, que é a realidade que depõe e evidencia Deus. Só que, quando você quer a prova, que não é científica, mas aquela prova, o quê? O que você está vendo, a prova ocular, testemunha ocular, ou então testemunha de outras formas, né? Você vai ter que ter a boa fé. Lembra do que é a fé? Do latim, crédito, blá, 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 blá. Vai associando aí, pelo amor de Deus. Para desenhar a bola. Então, Deus não é parte da realidade, mas ele é a própria realidade. Ele é o ser supremo. Lembra? Então, ele é a própria realidade. Deus abarca tudo. Deus é tudo. Então, quando você quer saber de Deus, você vai ter que... A prova, vamos dizer assim, de Deus só pode vir através da experiência do indivíduo. Através da sua experiência como sujeito. Não é que você vai criar Deus. É que você vai o quê? Começar a compreendê-lo. Quando você aceita... Então, para você compreender Deus, você precisa antes fazer o quê? Aceitá-lo. É igual para você compreender as leis da gravidade. Para você compreender as leis da gravidade, de forma análoga a Deus, você vai precisar fazer o quê? Ter em conta que uma maçã cai do pé? Sim. 2 raquetes. Então, para você entender essas coisas, a gente precisa ter outras coisas em conta. O mundo acha que assim, primeiro eu preciso compreender para depois aceitar. Não, na verdade você precisa ter um ato de fé
para depois compreender. Igual seu amigo lá da Rússia, ele tá te contando como é a Rússia. Se você não acreditar que a Rússia existe, como é que você vai entender o que é a Rússia? Então, Deus, você só pode conhecer Deus através da experiência. E a experiência parte do livre-arbítrio, que surge da vontade humana, a vontade de conhecer Deus. Nós somos feitos para isso. O ser humano é feito para adorar. Ele é feito para amar e para adorar a Deus. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Então, para você conhecer a Deus, você tem o livre-arbítrio e a gente sempre tem a vontade. Só que a nossa vontade no mundo decaído, ela se perverte. Então, ela começa a desejar a si mesmo. O ser humano começa a se desejar. Isso aí é outra coisa. Eu teria que explicar outra coisa, mas vamos lá. Então, o que o ser humano faz? Ele perverte isso. Porque com a existência de um Deus e com a moral, a partir daí você tem a moral, ou seja, você já não é mais um átomo no universo que pode sair fazendo o que você quiser. Você não pode chegar lá e estuprar uma mulher. Nós como sociedade, como seres humanos, não fazemos as coisas só porque é uma coisa de convivência social.